A ver como é que isto corre. Raquel, já cá está. Tudo bem. Boa. Mais uma Cláudia que também aderiu. Ok. Isto é um bocadinho aqui. Raquel com o seu sorriso Olá! magnífico. Olá! Eu já estava aqui à tua espera. Sim, eu estava só aqui a fazer um compasso de espera para ficar mesmo no minuto certo Certo. e para começarmos aqui a nossa conversa. Eu espero sempre aqui sempre 2, 3 minutos para ver se as pessoas se ligam, porque às vezes o Instagram demora um bocadinho Sim, a informar as pessoas. Eu espero que no teu lado também esteja a informar os teus seguidores, sim, sim, porque sim. já me aconteceu fazer uma live em que não informou os seguidores da pessoa com quem eu estava a fazer a live. E pelos vistos não foi a única, pelos vistos já aconteceu com mais pessoas, portanto. hum, eu ver se o Instagram avisa. Mas olha, antes de tudo, Raquel, obrigada por também Obrigada, aceitares vir eu. aqui falar sobre este tema que nos é tão sensível, que nos é tão querido, não é? Acaba por ser um tema querido. Mas achei importante vir falar porque nos dias de hoje ouve-se falar bastante do burnout e até parece que virou moda, não é? Toda a gente tem um burnout, toda a gente tem um burnout. E eu falo contra mim, porque eu própria também durante muito tempo que achava que, ok, agora toda a gente acha piada ter um burnout. E a gente ouve falar, mesmo entre psicólogos, entre pessoas que estão ligadas à área da saúde, e por mais que se fale dos sintomas, por mais que se fale daquilo que as pessoas podem sentir, é completamente diferente viver na pele. Sim. Não há textos, não há palavras que descrevam o que de facto se sente. E sabes que já agora deixa-me dizer-te uma coisa. Antes de começar, primeiro, obrigada. Obrigada por este De nada. convite. Obrigada por te lembrares de mim para vir aqui conversar sobre este tema que também me é, vamos dizer, tem aqui vários sabores. Este tema tem vários sabores, mas Sim, também me é um tema querido. Porque, olhando pelo lado positivo, trouxe uma grande reviravolta à minha vida que foi para melhor. Portanto, tem um lado também bom, apesar claro. de ter sido uma das piores experiências da minha vida, também tem este lado positivo. Mas em relação ao que estavas a dizer, sabes que o que eu vou dizer agora não está em nenhuma estatística, eu não vi em nenhum estudo, é mais pela minha percepção. Aquilo que eu Uhum. tenho visto é que a maioria das pessoas que realmente têm um burnout demora a perceber. Aqueles que assumem logo, com meia dúzia de coisas que acontece, 2 sintomas ou 3, e assumem logo o burnout, maioritariamente não é burnout. Pode ser cansaço, pode ser uma série de coisas, mas da minha experiência, da minha percepção, e mais uma vez eu digo, não estou a falar dos livros, nem de estatísticas, nem É de da tua revistas percepção científicas, a minha percepção é que quando é um verdadeiro burnout, a pessoa demora a perceber que o e tem e a assumir. demora a tomar algum tipo de decisão para melhorar a situação. Eu partilho da mesma opinião, também através da observação, claro. Mas curiosamente, e deixa-me só aqui fazer um parênteses antes que eu me esqueça, a ser feliz porque sim, ela também já atravessou um burnout, e então quando ela viu que nós vinhamos aqui falar sobre o tema, ela, não, eu tenho que estar lá. E eu disse, olha, por favor interage, porque quanto mais pessoas, mais rico isto se vai tornar para quem isto possa eventualmente trazer aqui um estado de consciência e pode de facto ser um ponto de viragem para algumas pessoas que de facto podem estar aqui presentes a ouvir ou que podem ouvir esta live a posteriori. Mas não me desviando do que eu queria dizer, eu partilho na íntegra da tua visão e da tua opinião, que obviamente que é baseada no que tu observas, e eu também tenho observado isso, porque depois de uma pessoa passar por este problema ou viver na pele por este problema, nós temos outro nível de consciência para um conjunto de coisas. E, e é muito interessante porque de facto eu também vejo isso, que muita gente diz, eu estou prestes a entrar num burnout. Ou está num estado de cansaço muito grande, eu acho que estou com o início de um burnout. E obviamente eu fico calada, não é? Prefiro não interagir porque também não sou toda a pessoa mais indicada para estar a dar indicações do que quer que seja. A única coisa que eu digo, olha, se não te sentes bem, procura ajuda. Mas mais do que isso eu não me manifesto. Sim, Mas de facto, uma das coisas, das primeiras coisas que também me ocorre, e eu posso estar em puro julgamento, posso estar, sim, sou sim, humana, sim.
Mas a primeira coisa que me ocorre é: isso não é burnout, amigo. Isso é cansaço, eventualmente é perto de um cansaço extremo, que pode ter nomenclaturas específicas, pode, mas não é um burnout. Infelizmente eu sei o que é um e não desejo a ninguém, e sei bem que isso não é um burnout. Eu também já passei por situações como essas e sei bem distinguir o que é um burnout, o que é um cansaço extremo. Eu disse isto, eu vou-te dizer o que é que está na base da minha percepção. Eu dizer, e atenção, mais uma vez, é só um julgamento, não estou a diagnosticar nada, porque não tenho Claro, essa categoria para poder classificar seja o que for, ou diagnosticar certo. seja o que for, mas quando estamos num processo, ou no início de um processo de burnout, daquilo que eu tenho visto, e pelo menos falando por mim, pronto, eu vou falar por mim que é mais certo. É mais certo. Nós não queremos assumir esse cansaço, nós queremos continuar a dar tudo, nós queremos continuar a exigir de nós, nós sentimos culpa, eu pelo menos sentia culpa de não estar a conseguir fazer tão depressa como era meu habitual. Quando me diziam tens que parar, tens que descansar, nem pensar, agora não posso, é só uma fase, é até terminar isto, é até entregar este projeto, é até acabar esta formação, e nós estamos constantemente a exigir de nós. E não paramos para dizer, ainda estou cansada, a certeza que é um burnout. Quando há esta consciência, provavelmente não é um burnout. Lá está, porque em burnout, ou quase lá, nós achamos que estamos muito bem. Nós damos Uhum. desculpas, nós queremos Tal e continuar a qual. acreditar, claro que somos capazes, claro que eu vou conseguir acabar isto. E isso Exatamente. sim é que leva a uma verdadeira exaustão. É não termos essa percepção. Exatamente. Eu pelo menos não tinha. Exatamente. E aquilo que acontecia comigo, o meu julgamento era algo que eu agora olho para trás e não consigo entender muito bem como é que eu consegui ver as coisas daquela maneira, mas foi a minha realidade. Todas as pessoas que trabalhavam menos que eu achava que eram todas umas preguiçosas. E então quando me diziam, tens que descansar mais, estás a trabalhar mais, na minha cabeça eu só pensava, tu trabalhas pouco e achas que isso é que está certo. E eu não acho. E então para mim era tudo só preguiçosos. As pessoas não queriam trabalhar e davam desculpas para não trabalhar. Era assim que eu via. Uhum. Pois, pois. Pronto, Não, é tive que engraçado. aprender. Exato, exato. Isto é todo um crescimento. É engraçado porque a forma como aconteceu comigo, os primeiros sintomas não foi igual. Obviamente, cada história é uma história. Mas há nuances semelhantes. Há sempre nuances semelhantes. Que é, lá está, o tal período de recusa, de renúncia. E a mim o que aconteceu, e há aqui uma partilha que eu vou fazer que eventualmente, se os meus dois patrões virem, é um bocado perigoso, mas está tudo bem, já me despedi, portanto já lá não estou há um ano e meio, por isso está tudo bem. E falo disto abertamente, não há problema. Aliás, hoje é uma live muito especial para mim porque é a primeira vez que eu falo sobre o tema de forma tão pública, porque até ainda hoje me emociona falar. É um tema que é mesmo muito sensível, toca-nos em feridas muito profundas. E o burnout não é só uma questão de cansaço e de exigência connosco próprio, não se trata só de querermos dar mais, e trata-se também muito do nosso caráter, da nossa personalidade, de nos querermos afirmar em muitas coisas para nós próprios, não é para mais ninguém, é para nós próprios. E até nós, isto é claramente uma chapada de luva branca na nossa personalidade, de olha para dentro, o que é que tu estás a fazer, o que é que tu queres provar ao mundo. E é este conjunto de perguntas que quando tu cais, tu começas a olhar para elas. Mas voltando ao início onde eu quero chegar, que a gente já lá chega a estas coisas todas, que é, eu quando comecei a ter os primeiros sintomas do burnout, e que eu não aceitava que era só cansaço, muito trabalho, muita exigência por parte dos meus patrões, eu na altura tive uma conversa com eles e eu disse-lhes, olha, está a ser demasiado para mim, é demasiada carga de trabalho, portanto, é necessário contratar aqui alguém para me ajudar porque eu sozinha não estou a aguentar. E pronto, e a coisa de alguma forma foi continuando e as soluções não surgiram no imediato. E a carga em cima da Cátia continuava, exigência, exigência, exigência. E a Cátia, como sendo apaixonada pela camisola, que é um dos problemas do burnout, é nós sermos apaixonados pela camisola que vestimos. E se nós não formos, ah, para mim é meio caminho andado para explicar que também não é burnout. Sim, concordo. Mas já lá vamos também a estes pontos todos. É nós sermos de facto muito apaixonados pelo que fazemos e vivemos isto mais até do que
como se o projeto fosse mesmo nosso, como se o trabalho fosse mesmo nosso. Mas depois há um misto de frustração à mistura, e é quando esta frustração começa-se a manifestar que o burnout começa então, de facto, aqui a ganhar espaço. Porque se for amor e as coisas começam a funcionar, não há frustração. Mas quando há frustração à mistura, então é a junção dos dois que torna aqui o problema grande e com a dimensão a que chamamos de burnout, não é? E na altura, pronto, este cansaço foi de tal maneira grande que a dada altura eu percebi que tinha que parar, mas eu pensei que fosse uma pausa de 2, 3 semanas e depois eu estava capaz de retornar, de voltar a trabalhar. E ao mesmo tempo, como eu sentia que não havia mudanças no trabalho, mudanças essas que eu já andava a pedir há mais de meio ano, e as mudanças não estavam a acontecer e as condições estavam a entrar em declínio, eu senti, olha, se calhar aqui pedir uma baixa é uma forma de eu poder ter este descanso que preciso e ao mesmo tempo do meu patrão perceber que eu se calhar não estou a brincar e que estou a falar a sério. Mas ao mesmo tempo, apesar da baixa me dar jeito, é a forma mais simples de eu colocar as coisas, eu não me via em burnout, eu via-me simplesmente num estado de cansaço muito grande e eu pensei, 2 semanas, 3 e eu estou boa. Pronto, depois aconteceram uma data de coisas a nível de condições de trabalho e com o meu patrão, que além de eu não descansar, ainda fiquei mais cansada do que o que tinha, do que o que estava nessas 2 semanas. E portanto, quando retomei e despedi-me, porque percebi que não havia condições para continuar. Mas o meu pensamento aqui era, se eu já tinha vontade de trabalhar por conta própria, o meu pensamento aqui era, ok, os próximos 1 mês, 2 meses no máximo, eu descanso, vou desligar de tudo e depois estou on fire para voltar ao ativo e começar aqui o meu negócio por conta própria. Só que quando tu fazes esta paragem, não sei se foi isto que tu sentiste, é quando o burnout sente espaço para, ok, agora vou me instalar, agora vou dizer que estou aqui, agora é que eu. Porque é quando tu dás espaço para ele se manifestar. Sim. E No de meu facto ele caso, já começou. agora deixa-me dizer-te, eu acho que é interessante as pessoas perceberem que as histórias são sempre diferentes. No Diferentes. meu caso, eu lutei até à última para ir de baixa. Eu queria trabalhar e aquilo que eu fazia era tudo o que era aquela frustração de eu demorar mais tempo a fazer, de eu não conseguir fazer, de eu não ter tempo para fazer, eu compensava com mais trabalho. Então, eu cheguei ao Pois, ponto, no último ano, eu tive a cozinhar um burnout durante mais ou menos 3 anos e eu só consigo ter essa perspectiva agora. Na agora, altura, não era sim. nada disso que eu sentia. Para mim era tudo normal. Sim, 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 nós não Mas temos durante três percepção, anos não eu temos. fui, eu fui cozinhando este burnout com uma série de situações e comigo, de cada vez que eu sentia essa frustração, eu compensava com mais trabalho. E então, no último ano, eu dormia mais ou menos 2 a 3 horas por noite. E isto ajudou a que saísse daqui uma bomba. O que Claro. acontece é que no dia em que eu fui ao médico, e é curioso porque a minha médica, de cada vez que eu ia a uma consulta de rotina com os meus filhos, dizia-me: eu vou-lhe passar baixa, porque a Raquel não está nada bem. Eu dizia: oh, doutora Benedita, estou ótima. Não sei de onde é que tirou essas ideias. Portanto, a minha própria médica queria-me passar baixa sem eu sequer ir à consulta. E eu achava que ela estava louca. Pois. Portanto, eu tive vários sinais, mas recusei olhar para É, qualquer um deles. No tal e dia qual. que eu decidi ir ao médico, eu não queria pôr baixa, foi a minha médica que me obrigou, foi quando, numa reunião, eu deixei de conhecer as letras. O meu trabalho exigia-me determinados assuntos em que estavam nas minhas mãos, portanto, mais ninguém podia responder a não ser eu. E eu tinha o meu caderninho à frente, eu olhava para o caderno e não conseguia perceber nada do que lá estava escrito. E era a minha letra, e eram os meus apontamentos, e a reunião ia andando, pronto, daqui a bocadinho já nos dizes. E eu olhava e fui à casa de banho para aí umas 10 vezes, até que literalmente não sei explicar, houve ali uma série de coisas, eu comecei-me a sentir mal. Nesse dia fui ao médico e entrei de baixa no dia seguinte, achando que ia estar de baixa 12 dias. Yeah. Quando fiquei em casa, é que percebi a gravidade, porque de um dia para o outro eu deixei de conseguir ler. Eu não conhecia as letras, eu não conhecia os números, eu não conseguia conversar. Falavam para mim e eu não entendia, não conseguia processar. Eu acho que a melhor forma é dizer, eu demorava muito tempo a entender o que é que a pessoa me estava a dizer. Porque eu Uhum. queria responder e primeiro tinha que entender o que é que ela me está a dizer. E eu lembro-me uma vez aqui aos jantares, meus filhos riam-se e eu ficava muito triste porque eles achavam que eu estava a brincar. Porque eles faziam Exato. uma pergunta e eu ficava a pensar o que é que aquilo quer dizer, o que é que eu vou dizer. E de repente eles começavam-se a rir, a achar que eu estava a fazer brincadeiras e não era uma brincadeira. Era a minha capacidade de processar a informação foi reduzida ao máximo.
E a Pois. sensação que eu tive foi que tudo aconteceu de um dia para o outro. E eu sei que Sim, não. Mas exatamente. comigo foi assim, foi até à última. É Sempre isso, que é eu isso. sentia frustração, eu compensei com mais trabalho. Eu tentei compensar para não haver falha. E claro, eu já estava a falhar há muito tempo em muitas coisas e eu compensei, até perceber que não dava. Não, é isso, é isso. E é curioso porque, lá está, eu estou a dizer que depois de um mês, eu pensei que despedia-me um mês, eu estava, e depois os sinais começaram-se a manifestar, mas eu não assumi na altura que estava com burnout. Eu ainda demorei mais ou menos meio ano, ou mais do que meio ano, a reconhecer que precisava de ajuda e que alguma coisa não estava bem. Porque eu comecei a falhar com um conjunto de. Não foi, comecei a falhar no sentido de comecei a ter comportamentos com compromissos que eu sei que Kátia, não sou assim de todo, faz parte do meu caráter, da minha personalidade, da minha forma de estar, com o meu alinhamento, com os meus valores, e eu comecei a ter um conjunto de comportamentos que não eram meus. E eu, peraí, há aqui qualquer coisa que não está bem. E lá está o sentido de culpa e o sentido de o sentido de culpa, o sentido de me sentir confusa, e a mesma palavra confusa não é justa para aquilo que nós sentimos dentro da nossa cabeça. Não há palavra que descreva o que é que acontece cá dentro. Porque depois tu não consegues transcrever para palavras, porque nem sequer consegues perceber como é que as letras se juntam, como é que é muito difícil escrever isto. Nós estamos aqui a falar, mas é mesmo muito difícil descrever o que se sente. E aqui acho que é Alexandra, estou a esquecer o nome, desculpa, ser feliz porque sim. Eu acho que é Alexandra. Ela está a descrever e já percebi que ela passou por sintomas muito semelhantes aos Sim. nossos. É mesmo isto: é nós entramos num cansaço mental tal que nós deixamos de conseguir fazer as coisas mínimas, nomeadamente reconhecer palavras, conseguir passar para palavras aquilo que a gente quer dizer, as pessoas fazerem perguntas e nós não conseguirmos. Por um lado conseguimos perceber o que é que elas querem, mas por outro lado não conseguimos arranjar uma resposta coerente. É Eu Alexandre. sei que ela não leva a mal, por isso está tudo bem. Um, e, um, e conseguir arranjar respostas com as quais nós ficamos satisfeitas com aquilo que nós explicamos e ao mesmo tempo consigamos fazer com que a outra pessoa perceba o que é que a gente sente. Isto não acontece, não é possível. Não é possível, simplesmente. Então há uma frustração ainda maior e um sentido de culpa ainda maior. Então isto, entramos aqui num completo rodinha do hamster que não para e se torna cada vez maior e maior e maior. Então é horrível a sensação e é Sim. engraçado estar a partilhar isto de que demoraste 3 a 4 anos, ou por exemplo no caso da Alexandra 4 anos. É assim, eu olhando para trás, eu vejo que foi mais ou menos a meio de 2000, meio, quer dizer, quase no início de 2023 que a coisa começou a descambar. Mas na prática, no ano anterior eu já tinha tido uns sintomas. Eu é que pensei, pronto, vou abrandar e a coisa, mas eu costumo dizer que andei a patinar no ano 2022. Mas ao mesmo tempo abrandei, tirei ali umas férias e quando voltei a coisa estava boa, pronto. E meti para debaixo do tapete. Mas eventualmente já eram os primeiros sintomas. E eu só tive Eventualmente. essa percepção Mas nós não depois, temos já percepção na depois do hora. burnout, já depois de estar bem e de olhar para trás. Nós não Porque na temos altura eu percepção, não não achei que era temos, nada. não temos percepção e é este nível de exigência que nós temos connosco próprios e demais e estás a ter pouca produtividade e tu consegues melhor e hoje não correu bem, tu és totó e depois começas a chamar nomes a ti própria, não é? Nem percebes o quanto estás-te a destruir. E todo este conjunto de sintomas é horrível, horrível, horrível. Sim. E tu falaste aí de uma coisa que para mim é muito importante e foi um dos pontos-chave das minhas aprendizagens, foi eu deixar de ser quem sou. Por exemplo, uma das coisas que começou a acontecer foi eu deixar de ter energia para me defender quando era acusada de alguma coisa que eu não tinha feito. Então eu preferia ficar calado. Eu assumia as culpas. Se quisessem dizer que eu não fiz, eu aceitava. Se quisessem dizer que eu fiz tudo mal, eu ficava calada. Quando, na verdade, não era nada disso que tinha acontecido, ou pelo menos aos meus olhos não era. E Uhum, lembro-me, eu tive uma colega, houve um exercício, deixa-me ver se eu consigo pôr isto rapidamente em poucas palavras. Houve um exercício que eu fiz já depois de estar tratada e curada, fiz um retiro e houve um uhum, exercício que me fez lembrar palavras de uma colega minha que trabalhava comigo
que Ok. assistiu mais ou menos a uma parte da minha decadência, vamos dizer assim. E uma das coisas que ela fazia, e eu trouxe para esse exercício, que aconteceu um ano e meio depois, uma das coisas que ela me fazia no final das reuniões, porque, por exemplo, eu ficava calada, quando quem me conhece sabe que eu nunca passo uma reunião calada, eu tenho sempre alguma coisa a dizer ou alguma coisa que eu acho que pode ser um ponto de melhoria ou alguma coisa que eu queira acrescentar, e eu ficava calada. Era acusada injustamente e eu ficava calada. E no final da reunião ela dizia-me sempre assim, ela agarrava-me pelos ombros, abanava-me e dizia-me assim, volta Raquel Gonçalves, que eu não conheço esta mulher que está aqui. Ela dizia-me isto sempre. E depois, Pois, mais tarde, na altura, nós ríamos com isto. Mas eu ainda não pois. sabia que não é que estava a deixar de ser eu. O que é que eu dizia a mim própria? Olha, estou cansada, não quero entrar em conflitos, não quero entrar em chatices. Eles querem pensar isto que pensem, eles querem dizer isto que digam. Sim, Tudo bem, por mim tudo bem. Tudo isto são sinais de alerta que nós não podemos aceitar. Nós temos que parar para pensar quem é que estamos a ser. Eu deixei de ser eu. Eu deixei ok. de querer dar ideias, eu deixei de me querer defender, eu deixei de querer dizer porque é que fiz aquilo daquela maneira ou não fiz. Então, era deixar andar, porque eu não tinha energia para responder, não tinha energia sequer para justificar fosse o que fosse. E há uma coisa que aconteceu comigo, que tu falaste há pouco, que não é para provar aos outros. Eu quis provar aos outros. Infelizmente. Eu quis provar aos outros certas coisas, que não tinha nada que provar. Mas eu quis, e tenho essa percepção. Exato. E, É, portanto, quando quero provar a mim própria e quero também provar aos outros, isso já é um sinal de alerta. pois, Em primeiro lugar, com pois. burnout ou sem burnout. Com sempre. Exato. Exato, Portanto, exato, 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 exato. ajuda ao burnout. Nós queremos Sim, mostrar aos outros alguma coisa, ajuda ao burnout. Mas eu concordo aqui com a Alexandra nesta parte de estarmos altamente comprometidos, porque eu estava em todo lado por onde eu passei, e posso dizer isto, qualquer emprego, qualquer trabalho que tenha durado um mês ou 10 anos, eu altamente sempre vesti a comprometidas. camisola. No momento em que eu É deixo de isso, vestir a camisola, eu quero sair. é E isso, é isto isso. faz com que o teu compromisso é tão grande que tu não queres falhar. E, Exatamente. portanto, podemos exagerar, que foi o que aconteceu. Exatamente, exatamente. É exatamente isso, é aquilo que eu dizia no início, ah, isto acontece a pessoas que vestem a camisola e têm um amor à camisola como se fosse o seu próprio negócio, como se fosse mais do que o seu negócio, como se fosse. É uma coisa mesmo muito, muito profunda. Nós estamos altamente ligados àquilo que fazemos e ao nosso comprometimento com os resultados, porque nós acreditamos mesmo profundamente no sucesso das coisas e como sabemos como as coisas é que podem ser feitas, nós viramos-nos do avesso, fazemos tripas de coração para fazer tudo o que for possível, mesmo que isso implique a nossa saúde. E depois, quem está à nossa volta e quem está à nossa volta e acima de nós, ainda que inconscientemente, eles sabem disso, então puxam ainda mais por nós. E mais, e mais, e mais. É só mais isto, é só mais. Muitas vezes não é por mal, eu não estou a dizer que seja por mal, porque muitas vezes estas pessoas também não têm noção do Sim. quanto estão a exigir de nós. E repara uma Mas de coisa, Kátia, facto, deixa-me dizer agora a minha perspectiva neste momento. E sabes que eu trabalho com muitas pessoas a passar por esse processo. Não é passar pelo processo, que passaram pelo processo e estão a reconstruir-se, vamos dizer assim. Porque uhum, eu acho que durante o processo tem que ser muito bem medido as pessoas que estão a auxiliar o processo. Tem que haver profissionais de saúde, não, pode não ser o coaching o ideal, acho que a maioria das vezes não é o coaching o ideal. Tem que haver uhum, profissionais de saúde a acompanhar essas pessoas, mas na exatamente. fase da reconstrução, em que a doença propriamente dita já saiu, já desapareceu, aí sim, eu trabalho com algumas pessoas nessa situação e há um ponto para mim muito importante, que é nessa reconstrução a pessoa tem que perceber que, independentemente daquilo que os outros exigiram, está sempre do nosso lado. Ou dizer que sim ou dizer que Claramente, não. claramente, sim, Sempre do sim, nosso sim. lado. Pode haver bom senso dos outros, pode não haver bom senso. Isto foi uma das minhas grandes aprendizagens. O meu bom senso não é igual ao bom senso dos outros. Pode haver exigência a mais, pode haver exigência a menos. Está sempre do meu lado eu saber qual é o meu limite. Exatamente, Está sempre do meu exatamente. lado eu querer responder que sim ou que não a alguma coisa que me peçam. E isso também foi uma falha muito grande minha. Independentemente do que tenha acontecido, eu não coloco a responsabilidade nunca no exterior. Pode haver, claro, o exterior traz informação, traz exigências, e isso é normal e ainda bem que os nossos chefes nos trazem exigência e nos pedem trabalho, isso tem que ser, e Claro, concordo plenamente,
Mas conhecer os nossos limites e dizer que não na altura certa Exatamente. está nas nossas mãos, não está nas mãos de mais ninguém. Exatamente. Portanto, Exatamente. independentemente de ser consciente ou inconsciente, eles estarem a ser maus ou a ser bons ou a exigir mais ou menos, nós é que temos que decidir o que é que vamos dizer que sim e o que é que vamos dizer que não. Nós é que nos Exatamente. conhecemos. Exatamente. E Mas posso é dizer, eu esse o olho ponto. para trás e penso, eu achava que era a super mulher e olha que eu até acho que fui a super mulher. Até ao dia que caí para o lado. Que é este para o lado, exatamente. Portanto, Mas é exatamente, tu tocaste agora num ponto fundamental que é até que ponto é que nós nos conhecemos, porque o burnout é a nossa não capacidade de impor limites a nós certo, próprios. E não vale a pena, tu tocaste aqui em pontos fundamentais, que é esta coisa da responsabilidade. Por mais que o mundo tenha defeitos, por mais que o mundo tenha características, por mais que o mundo tenha desafios que nos põem à prova as nossas capacidades, há sempre uma grande percentagem de responsabilidade nossa, ponto. Que é na medida em que nós pomos limites, em que dizemos, olha, a partir daqui não, ou a partir daqui sim, ou conta comigo, ou não conta, ou... E há todo um conjunto de coisas, de comportamentos que depende de nós até onde é que deixamos ir. Isto é claro, responsabilidade própria, não podemos estar a atribuir responsabilidade a ninguém. Mesmo, certo, por exemplo, no meu caso, o facto do meu patrão ter exigido muito de mim e de ter imposto limites. Porquê é que eu me despedi? Porque eu percebi que já não, que não estava a ser bom para mim. Depois de eu ter assumido que era um burnout, eu demorei algum tempo. Mas eu percebi, eu comecei a colocar perguntas em cima da mesa de eu quero continuar a fazer isto na minha vida, eu quero continuar a estar ligado a este projeto desta forma. Isto está alinhado com os meus valores. Foi um conjunto de perguntas que eu fiz, que eu pus em cima da mesa. E a partir do momento que comecei a ter um conjunto de nãos que me faziam pensar duas vezes na minha vida, foi quando eu decidi pôr um ponto final, mesmo não percebendo que estava com burnout, mesmo não assumindo isso. Epá, e depois acontece outra coisa que eu não sei se passou contigo, que para mim foi muito importante em termos de cura. Em termos de cura, para mim é uma palavra demasiado pesada, demasiado castradora, mas este processo de tratamento, de ficares bem contigo própria, de voltares a reconhecer, de voltares a saber viver e a voltar a ser uma Cátia, uma Raquel, uma Alexandra, quantas pessoas forem, não é? Que é o luto. Eu vivi muito, eu quando percebi que estava num processo de luto, porque o luto não é só porque alguém faleceu. O luto pode ser também em relação a uma determinada situação. E eu demorei muito tempo, mas mesmo muito, ainda hoje me custou um bocado, a recuperar o facto de eu estar tão ligada e tão apaixonada por um projeto, acima de tudo era apaixonada, que quando eu percebi que já não estava ligada a ele e que esse projeto já não dependia de mim, custou-me mesmo muito. Custou-me mesmo muito, muito, muito. Não há palavras que expliquem o quanto isto me custou. E foi preciso eu falar com uma amiga minha, que é do projeto Anima Botânica, e que ela disse-me, Cátia, tu estás num processo de luto. E até ela me dizer isto, eu não me tinha caído a ficha. E sim. fez-me total sentido. Eu não Fez-me total senti isso. sentido. Eu não senti isso. Não, Ok, não senti dessa forma. ok. Para mim, uma das maiores dores que eu senti durante este ano, durante esse ano, houve muitas, mas talvez a maior fosse eu deixar de me reconhecer. Eu só via em mim a incapacidade. Eu tentava me Uhum. levantar, não conseguia, eu tentava ler, não conseguia, eu tentava ver uma televisão, não conseguia. A minha médica, há uma coisa muito importante que eu recomendo a qualquer pessoa que nos ouça, que é ouçam o profissional de saúde que vos está a acompanhar. Sim, E sem dúvida. têm que acreditar naquilo que ele vos diz, porque Sim. eu acreditava um bocado à força. Ela dizia-me que ia passar e eu duvidava. Eu acreditava que nunca mais ia passar. Era a sensação que eu tinha. Que isto Sim, nunca sim, mais vai sim. passar. Partilho, Mas partilho o mesmo. tudo o que ela me mandava fazer, eu fazia. Se ela me dissesse, tem que se levantar às 6 da manhã e ir passear para a praia, eu ia. Tem que fazer o pino, eu fazia. Tem que tomar este remédio todos os dias a esta hora, eu tomava. Sempre naquela fé de isto tem que passar, eu vou fazer tudo como ela está a dizer porque isto tem que passar. Porque a minha maior dor Sensacional. foi eu deixar de acreditar que eu ia conseguir voltar a ser eu. Porque Uhum. eu estava incapaz, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ter energia física, nem psicológica, nem capacidade Nem- de processar informação. Eu não conseguia ler uma frase. Eu não conseguia ver uma série na televisão. Sim, Então sim, era sim, sim, sim. horrível. Aquela É sensação: o que horrível. é que vai ser da minha vida?
E É então, horrível por isso é isso. que 2 meses depois de eu ter ficado em casa com o diagnóstico de burnout, eu tive um diagnóstico de depressão, que não foi diagnosticado numa fase inicial. Ok. Não é numa fase inicial, não foi diagnosticado ao mesmo tempo. E eu percebo porque é que entrei em depressão. Então, alguém que vive a 1000 a hora, de repente mandam-na a ficar em casa. A minha médica só me dizia: tem que dormir. Durma o máximo que puder. Ela dizia ao meu marido: não a deixe sair da cama, ela tem que dormir. Era horrível. E eu, É incapaz horrível de fazer essa. seja o que fosse. Não É conseguia horrível. ter uma conversa com ninguém. Queria tomar um café com uma amiga para desanuviar. Não conseguia. Não Não conseguia consegui. conversar, não conseguia ouvir ninguém. Estava cansada só de pegar no telefone. Foi uma É dor muito verdade. grande. Não foi É luto, eu verdade. não senti que tivesse sido luto em momento nenhum. Só se foi o Uhum. luto pela pessoa que eu era. Só se era isso. Uhum. Mas Sim, eu sim. acho que não, porque eu recuperei a maior parte daquilo que eu Eu, era. eu, no meu caso, tem a ver com o projeto em causa onde eu Sim, sim, estava eu percebi. ligada, tem, pronto. Mas muitas das coisas que tu partilhas aqui, eu também passei por elas. É assim, eu não cheguei ao ponto de não conseguir, mais fisicamente eu não cheguei a esse ponto, felizmente. Mas todos os sintomas em termos mentais e em termos psíquicos e em termos emocionais, eu passei por eles todos e é horrível esta coisa do questionamento se nós vamos ser capazes de voltar a ser normais. Sim, Eu lembro-me que tive esta conversa com o meu companheiro, o meu namorado, a dizer, tipo, a chorar mesmo, porque não é só uma questão da gente, não se trata da gente estar numa posição de vítima, não é nada disso, é mesmo um sintoma, é mesmo uma sensação muito profunda que é, será que eu vou voltar a conseguir ser uma pessoa? Porque é isso, eu que adoro ler, eu não conseguia ler mais do que 2 palavras, porque eu ficava extremamente cansada. Até para perceber o que é que essas 2 palavras queriam dizer, eu não conseguia, tipo, o que é que isto quer dizer? Palavras simples, não faziam ligação no meu cérebro. O que me fazia sentir útil no dia a dia e nesse aspecto, lá está, não estava num patamar tão no fundo, se me permitis a expressão, era o facto de eu conseguir fazer coisas em casa, eu conseguia lavar a louça, mas lá está, eu não parava. Eu não conseguia parar, eu não esquece. Eu descansava um bocadinho na sofá, mas eu não consigo parar. Eu tinha que estar sempre a fazer, ou a lavar a louça, ou a arrumar a casa, ou tinha que estar sempre a fazer coisas. Mas lá está, a minha psicóloga estava-me sempre a dizer, Kátia, para, por amor de Deus, para, ouve-te, permite estar 2, 3 dias sem fazer nada. E eu, mas o que é fazer nada? Ela, nada mesmo, literalmente nada. Não vejas televisão, não vejas nada, não leias, não. Simplesmente fica num sofá, numa cama, se apetecer dormir o dia todo, dorme. Mas não exijas de ti, não queiras sequer nem ser a mulher da casa que arruma tudo. Não, para, por amor. E eu tive que fazer isso, é o que tu dizes. É confiar nos nossos terapeutas, porque eles sabem o que fazem. E foi muito importante passar por este processo todo de acompanhamento e de fazer tudo isto, de reeducar o nosso corpo que está habituado a estar acelerado a toda a hora, e que normalize essa aceleração, e voltar a uma nova versão de nós que nós já não estamos habituados. sim, E é muito interessante. E é assim, independentemente de cada experiência ser uma experiência e a minha é uma, a tua é outra, a da Alexandra é outra, há aqui particularidades que são transversais. E é isto que é importante que as pessoas percebam que, que há particularidades transversais e que os sinais, a partir do momento que começa a surgir, mesmo que seja só um, fiquem já em alerta, procurem ajuda, procurem informar-se, não deslizem no sentido, isto não é nada. Isto não é nada. Eu lembro-me, estavas agora a comentar e eu já te deixo também partilhar as tuas mais coisas do teu lado. Eu lembro perfeitamente que quando estava a trabalhar e quando estava nessa fase de aceleração total, eu fui tomar café com um amigo meu no Porto e ele chegou-me a dizer: Cátia, tu tens que parar porque tu andas muito acelerada, qualquer dia vai estar uma coisinha má. Ele disse-me isto. E eu, não, eu estou bem, eu estou bem. Olha, eu hoje estou acelerada, mas para a semana já vou conseguir descansar e já vou conseguir ter aqui 2, 3 minutos de. Oh, Cátia, mas é preciso mais. Tu não estás bem. Eu consigo ver que tu não estás bem. Não, mas eu estou ótima, estou satisfeita, estou feliz com o meu trabalho, estou cheia de atividades que eu gosto de fazer. E eu lembro perfeitamente desta conversa, nunca mais me esqueci. A partir do momento que ganhei consciência do que estava a passar, do que estava a viver, não é?
essa conversa já me veio à cabeça mil vezes, porque de facto, na altura não lhe dei importância nenhuma, mas já a posteriori, passado um ano e meio, dois, essa conversa veio-me regularmente à cabeça porque já eram sinais. E é engraçado que nós não damos ouvidos. Não, estas pessoas estão em maluquinha, deixa-me Nós estar, que eu sei o que arranjamos é que estou a desculpa para fazer. tudo. Eu achava o mundo inteiro era só preguiçosos, era aquilo que eu via. As pessoas todas se queixavam, tinham muito trabalho, eu olhava, às 7 da tarde já estavam em casa, já tinha acabado o trabalho, e elas estão-se a queixar que trabalharam muito. E eu ficava até às 4 da manhã ou 5 da manhã no computador. Isso é que era normal, era eu estar a Uhum, fazer pelo meu trabalho. Isso é que era exatamente, normal. E nós arranjamos sempre exatamente. desculpas para tudo. Os meus sintomas foram muito diversos. Eu comecei com crises inflamatórias, tive a fazer taques, apareceram-me nódulos no fígado, que depois, 3 meses depois, voltei a repetir e já tinham desaparecido e tinham aparecido outros. Tive, num Hum, ano, no último ano, antes do burnout, tive 13 infecções urinárias, tive pois, conjuntivites, quase mês sim, mês não, eu tinha uma conjuntivite. Tive papos e alergias na pele que desapareciam numa hora. Eu acordava toda cheia de borbulhas, parecia que tinha sido toda ferrada de mosquitos. E passado uma hora tudo desaparecia. Inchavam os olhos, apareciam papos, que na altura eu cheguei a fazer uma biópsia e não era nada, uhum, e o papo aparecia e desaparecia. Isto tudo, nós damos desculpas. Quando, por exemplo, eu lembro uma primeira vez que eu não conhecia um número. Eu estava ao telefone com uma cliente, ela estava-me a ditar o número de telemóvel para onde eu tinha que ligar e já não sei qual era o número, como é óbvio, não é? Mas ela estava a ditar e eu estava a escrever e ela disse, imagina, 947. E eu escrevi o 9 e depois para escrever o 4 eu comecei a pensar, 4? 4? Deixei um espaço em branco, escrevi o 7, deixei o espaço em branco e entretanto desligámos o telefone e eu fiquei a pensar, 4, como é que se escreve o 4? E depois lá consegui escrever o 4. E na altura, o que é que eu pensei? Oh, hoje dormi mal é normal, hoje dormi tão pouco, é normal estar cansada. Nós arranjamos sempre uma forma de desculpas. justificar aquilo que está a acontecer. E temos que olhar mais de uma forma mais crítica, porque não podemos arranjar desculpas para tudo. Nem tudo é normal. Claro, é muito fácil falar agora. É muito É, fácil é, eu olhar para muito. trás e ver isto tudo. Na altura não tinha lógica nenhuma. O que eu estou aqui a dizer, na altura, se alguém me dissesse, eu dizia: olha, mais uma preguiçosa que não quer fazer nada. Percebes? É verdade, é verdade, é verdade, é Portanto, verdade. temos que prestar atenção. Mais atenção. Sim, 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 É o sim. que eu acho. A Alexandra estava aqui a partilhar qualquer coisa. Pois, Que é o ela lá fazer, está, fazer, fazer, sim. fazer, fazer, fazer. É isso, é Sim. isso. E eu só não E, consegui fazer isso quando fiquei de baixa. Eu não conseguia fazer porque eu nem me conseguia levantar. E isto trazia-me um sentimento de culpa muito, muito grande. Porque além de não estar a trabalhar, eu sentia que o meu marido estava completamente subcarregado. Ele fazia tudo, porque nem que eu tentasse, eu não conseguia. Eu não me conseguia manter em pé. Eu lembro uma vez, a minha médica alterou uma medicação e eu estive para aí 4 dias a dormir, só me levantava, eu acho, para ir à casa de banho. Até para comer, eu acho que comi na cama. Nem me lembro muito bem. E ele foi comigo à consulta seguinte e explicou, porque ele queria que eu me levantasse, ele achava que aquilo era sinal da minha parte de desistência. E a médica respondeu-lhe assim: se ela quiser dormir o mês inteiro, deixe. E eu não me conseguia sequer levantar. Portanto, eu queria fazer, era só na minha cabeça. E eu só chorava porque eu queria fazer e eu nem conseguia me é levantar. isso, é isso, E é isso isso. é horrível. É Foi horrível das essa piores sensações que eu sensação. já tive na minha vida. É horrível. Eu não cheguei a deixar de caminhar, lá está, não tive os tais sintomas físicos, mas é esta luta de tu teres vontade e saberes que és capaz e o teu corpo não dá resposta a isso. Eu acho que é a maior dor no meio disto do burnout. É o haver uma parte do teu cérebro a dizer quero fazer isto, 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 haver uma vontade, não é? De agir, mas depois haver uma outra parte do teu corpo que está completamente morto, sem capacidade de reação, completamente tipo sem forças no chão caído, ou até abaixo disso. E não conseguir, não consigo, mas é que nem sequer tem forças para dizer não consigo, é simplesmente não reage. E então, tudo do lado é como se houvesse uma pessoa externa, não é? A nós olhar para isto tudo e eu não poder fazer nada do género, e agora? Então é uma dor, eu agora estou-me a rir, mas é horrível, horrível passar por isto. E depois lá está, é sempre isto em paralelo com, e se eu nunca mais for capaz de ser Sim. uma pessoa normal? É isto tudo em paralelo com, os dois em paralelo,
sim. É horrível este sentimento. Ahm, Ainda Estás a bem ser que já está a ser acompanhada, acompanhado. Sim, ainda bem mesmo. Não deixar que isto cresça, porque quanto mais cresce, é muito mau, é mesmo muito mau. E depois lá está, por exemplo, eu quando procurei a minha psicóloga, ahm, porque eu depois também tinha dificuldade em perceber a quem é que eu vou pedir ajuda para tratar disto. A quem? Porque eu também não quero ser medicada, eu também quero tratar isto o máximo possível de forma natural. Obviamente que se eu tivesse que chegar a esse ponto, lá teria que baixar as minhas armas. Felizmente acertei na minha psicóloga, que ainda hoje lhe agradeço todos os dias por isso, e continuo a ser acompanhada. E uma das coisas que ela me disse quando me atendeu o telefone, e ela ainda não me conhecia, foi só mesmo no sentido de perceber se me podia ajudar ou não, foi: Kátia, o burnout tem uma coisa que é, se tu não o tratas, ele não diminui sozinho, ele cresce. E quando ela me disse isto, fez total sentido para aquilo que eu estava a sentir nos últimos meses. Foi como se ganhasse um nome, um dicionário, não é? De tudo o que eu estava a sentir. Que é, então, eu estou em descanso há não sei quantos meses e eu sinto-me cada vez mais inválida, eu não estou capaz de trabalhar, eu não estou capaz de fazer nada. Era suposto eu parar um mês e meio, dois, já estou parada há meio ano e não consigo fazer nada, o que é que está aqui a passar? Eu estou maluquinha, estou. E quando ela me disse isto ao telefone, eu podia ter interpretado como, ok, lá está mais uma a vender a sua, puxar a brasa à sardinha, mas ao mesmo tempo era eu que estava a procurar ajuda. E quando ela me disse aquilo, fez-me algum sentido. sim, Sempre em resistência, porque não vamos aqui, lá está, há que relembrar que estamos sempre em resistência. Não, eu daqui mais, é só mais um mês, é só mais um mês. Daqui a mais um mês a gente consegue voltar a levantar-se. Não, a coisa ganha sim. dimensão e dimensão e dimensão. Eu não procurei ajuda psicológica, eu não tive um psicólogo, mas vou-te dizer porquê. E agora, e quando digo que o coaching não é a resposta certa, eu penso muito naquilo que eu passei. Porquê? Eu não tinha capacidade de conversar. Eu não entendia as conversas, eu não tinha capacidade de responder. O que é que eu ia fazer a um psicólogo? Pois, Eu não conseguia ter uma conversa em que a minha cabeça estava a entender a conversa. Eu não entendia. pois. E na altura, até foi por recomendação de um colega meu, eu fui a uma psiquiatra, porque eu estava a ser acompanhada inicialmente pela minha médica de família, mas passou um mês e eu estava na mesma, até pior, porque eu comecei a ficar com aquele sentimento de culpa que agravava os meus sintomas, ainda agravava mais o meu cansaço. E em conversa com um colega, ele recomendou-me ir a uma psiquiatra que ele conhecia. E foi essa psiquiatra que me salvou, vamos dizer assim. Não tive conversas, a senhora falava e eu fazia tudo o que ela mandava, mas eu praticamente não falava, porque eu não tinha capacidade de De compreensão, de compreender. processamento. Mas Sim, sim, posso-te sim. dizer, por exemplo, que eu penso que isto não é muito normal. Eu, além da medicação oral, eu fiz injeção durante um ano e 3 meses, todos os dias. Todos os dias eu tomava uma injeção. Porque eu tive, a médica começou a ver que ela costumava usar uma expressão que era: nós temos todos uma pilha e eu nem sequer a reserva deixei. Eu gastei a pilha toda, nem sequer a reserva deixei. Era o que ela dizia. E, portanto, quando começamos a ver que a medicação oral que estava a demorar muito a fazer efeito. Eu lembro-me de duas medidas que ela tomou. Uma das medidas, eu comecei a fazer medicação que fiz durante um ano. Medicação Uhum, igual ao que o meu avô tomava para o Alzheimer. Eu fazia a uhum, mesma dose do meu avô, que era 10 mililitros, aquilo era uma seringa, e eu fazia 10 mililitros todos os dias da medicação que é dada aos doentes de Alzheimer. E comecei a tomar, além dos comprimidos, das vitaminas que eu tomava oralmente, comecei a tomar as vitaminas em injetável. Todos os dias. Aquilo variava. Eu fazia um grupo de vitaminas num dia, amanhã fazia outro, mas sempre injetável. Portanto, uhum. posso dizer, durante um ano e 3 meses a levar injeções, também passou a ser uma prática que eu já estava fartinha, mas que eu cumpri escrupulosamente, que é do género, cada Sim. injeção que eu levo, eu estou mais perto de ficar boa. Foi sempre assim Exatamente. essa a sensação, aquela Exatamente. fé que me movia, mas Exatamente. foi muito Exatamente. difícil. Foi muito difícil. É muito, muito E difícil. eu E achava que a culpa era toda minha. sim, depois é o sentido de culpa. Sim, Lá está, no início é o sentido de culpa por não conseguires fazer as coisas, por não estar já apta. Depois é o sentido de culpa no sentido de como é que eu me permiti chegar a este ponto. Como é que eu deixei sim, que eu isto tinha muita acontecesse. vergonha. Eu tinha culpa e tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha, nem era, eu não era culpa por me ter deixado chegar ali, porque eu e aí
E eu só senti essa culpa mais tarde. Nem é bem culpa. Eu percebi essa responsabilidade mais tarde. No meu caso, a culpa que eu sentia e a vergonha que eu sentia era de não estar a fazer o meu trabalho. Eu tinha Ok, culpa e ok. vergonha de ter que admitir que não estava capaz de fazer o meu trabalho. Isto Uhum. martirizou-me durante meses. Ok, Martirizou-me. E eu ainda fiz algumas ok. tentativas de tentar ver se estava já melhor para poder voltar. Sim, sim, E foi sim. completamente frustrado. Pois, Foram tentativas completamente frustradas. sim, Agora, sim. aquilo que eu posso dizer a quem pode passar por isto: ninguém é insubstituível. Não se deixem afetar por pressões. A pressão que nós podemos ter é a nossa própria pressão, não é dos outros. Uhum. E não temos que sentir culpa, temos que impor os nossos limites, temos que ser quem nós somos, temos que ter orgulho em quem somos. Eu perdi totalmente o orgulho em quem eu era. Eu acabei por acreditar que não tinha capacidades e não podemos deixar. Isso sim é a parte grave, do meu ponto de vista, é a parte grave disto tudo. Nós temos que continuar a sentir orgulho em quem somos, sem culpas, sem querer provar nada a ninguém. Nós temos que provar é a nós. Nós temos que nos sentir bem com quem somos. Isto para mim é o ponto fundamental das minhas aprendizagens com este processo. Estás-me a ouvir? Estou. Estava com medo que não tivesse a ouvir. Como Não, tive que tirar tiraste aqui os isso? fones por causa da bateria, mas sim, está tudo bem. Ahm, E com isto, deixa-me é, só acrescentar aqui uma coisa, porque para sim, quem sim, não me sim. conhece, pode parecer que há aqui aquela irresponsabilidade. Nada disso. Se continua a acreditar que todas as pessoas, para terem sucesso profissional, e eu continuo a dar muito valor ao meu sucesso profissional, e eu acredito que para nós podermos ter um bocadinho de sucesso profissional ou pensarmos nisso, nós temos sempre que dar mais do que aquilo que é esperado. Sempre. Nós não podemos entrar num trabalho e dizer assim, está nas minhas funções, é o que eu faço, não faço mais além disto. Acho que não, isso não está correto. Nós temos sempre que dar mais do que aquilo que é esperado que nós devemos. Agora, não é dar tudo, não é esgotarmos, não é deixarmos de ser quem nós somos. É termos brilho profissional, fazer o melhor que pudermos, continuando a ser nós. Exatamente. É isso. E há aqui uma questão que eu queria também explorar contigo, Raquel, não sei se também partilhas disto ou não, e tem que ver com o processo de quando tu já estás no processo de autoanálise e de lição do que é que isto trouxe, não é? Uhum. De reflexão sobre ti própria e é das coisas que mais podemos retirar aqui do burnout, que é a frase célebre do: o pior que nos aconteceu foi o melhor que nos aconteceu, não é? Certo. No meu caso não foi o pior, porque infelizmente já tive outras situações mais duras, mas foi igualmente muito mau e ao mesmo tempo foi aquilo que eu precisei para refletir sobre muita coisa na minha vida. E, e uma das coisas tem a ver com fragilidades nossas que nós não admitimos, porque isto tem muito a ver com o síndrome da perfeição, e era aquilo que eu dizia no início, pelo menos esta é a minha ótica, e não quer dizer que toda a gente tenha esta ótica, mas esta é a minha ótica não só como Kátia, mas também por tudo aquilo que eu leio e observo, pela minha curiosidade pelo desenvolvimento humano, pela minha curiosidade como terapeuta, e por estes temas todos, que é: a quem é que nós queremos provar que somos capazes de fazer o que fazemos? Porque, ainda que de forma inconsciente, é isto: é o nós estarmos constantemente a querer provar alguma coisa que ainda não foi feita, e nada satisfaz, nada é suficiente. Tu fazes uma coisa, isto ainda não está bem, podemos ir mais além. E entramos naquele modo constante de podemos fazer sempre mais e melhor, sempre mais e melhor, e nunca nada é suficiente. Trabalhaste até às 8, porque é que não trabalhaste até às 8h30? E isto é um loop que está na tua cabeça e que não para. Se fizeste bem, porque é que não fazes melhor? Porque há sempre uma pergunta acima de um grau acima, e que te entra num grau de exigência próprio e que tem muito a ver com as nossas fragilidades da nossa criança, da nossa personalidade, os nossos traumas, coisas que não são trabalhadas e que nós pomos para debaixo do tapete porque, não porque temos consciência que elas existem e não queremos olhar para elas, ou nem sequer temos consciência que elas existem. Por exemplo, tu há bocado falavas, e eu quero mesmo também dar-te palavra, mas, por exemplo, há bocado tu falavas que no teu caso tu começaste a entrar numa Raquel em que começava a ficar calada,
em não partilhava a sua opinião. A minha aconteceu exatamente o oposto, foi muito engraçado, que é a Kátia que nunca dá opinião, que fica sempre muito quieta, que gosta de ouvir. Se tiver que se manifestar em umas circunstâncias muito específicas, ficou a Kátia que era resmungona, respondia a Pois. tudo. O meu patrão na altura, eu estou-me a rir porque também não deixa de ser irónico, mas na altura ele chegou a ameaçar em pôr processos em cima, porque eu respondia a tudo e mais alguma coisa, eu não tinha papas na língua, ou seja, foi muito engraçado porque eu tive uma reação oposta, ou seja, era toda a minha raiva a vir ao de cima. Mas eu também passei por aí, mas foi um período curto. Eu também passei por Ok, aí. ok. E depois, quando comecei a ficar cansada e a minha resmunguice não dava em nada, chegou a um ponto em que não valia a Não, pena. no meu caso foi mesmo aquele sentimento de já chega, eu tenho que impor limites. Mas limites esses que eu tentei colocar durante algum tempo, depois, a dada altura, comecei, obviamente, a não dar ouvidos a eles, não é? E por isso é que as coisas chegaram às dimensões que chegaram. Mas foi uma tentativa de pôr limites, no sentido de, olha, em mim Sim, já não pisas mais, já chega, a Cátia também tem limites, né? Mas eu, acima de tudo, estava a dizer isso para mim própria. sim, E é muito interessante o nível de autodescoberta que nós fazemos de nós próprios. sim. Eu, por exemplo, depois durante este processo todo de autorreflexão, de paragem, de perceber o que é que estava a acontecer, eu, além de não conseguir trabalhar como designer, eu continuei, ou pelo menos tentei durante alguns meses trabalhar como terapeuta de som, e a dada altura também tive que parar com isto, porque eu não conseguia, e além de eu não conseguir, eu precisei mesmo, não, isto é uma chamada para eu parar e olhar para dentro e perceber o que é que está errado. Não é uma questão de estar errado, é o que é que tem que ser revisto e corrigido. O que é que tem que ser posto no sítio certo, como é que nós olhamos para estas coisas dentro de nós. E é muito este processo que é muito, muito interessante e que eu acho que é aqui o ponto de viragem gigante do burnout. E é nesta parte que eu fico super feliz, ok, doeu, mas foi a chapada que eu precisei, mais do que uma Sim, chapada, foi um murro mesmo no meio do estômago, dizendo, acorda para a vida e olha para ti. sim. Comigo aconteceu a mesma coisa. Acho que foi um ano, foi talvez dos anos mais difíceis da minha vida, mas foi o ano de mais reviravolta positiva também na minha vida. E não significa que eu não adorava, eu adorava o meu trabalho. Não sei se isto vai ser surpresa para alguém, eu acho que não. Eu sempre fui completamente apaixonada por aquilo que eu fazia e eu fazia tudo o melhor que eu sabia, o melhor que eu conseguia e muitas vezes até fui perfeccionista demais, mas eu adorava tudo aquilo que eu fazia, todos os componentes do meu trabalho, exceto algumas coisas que, meio óbvio, não gostamos de tudo, mas eu era completamente apaixonada pelo meu trabalho e isto também dificulta nós impormos limites, pelo menos no meu caso dificultava, porque às vezes eu esquecia-me que aquilo era trabalho. Eu entrava no computador e aquilo até estava a ser tão bom preparar aquela formação ou preparar isto ou falar com os clientes que eu até me esquecia que aquilo era trabalho e isso não ajuda a impor alguns limites, mas eu adorava o meu trabalho. Mas na É isso. verdade, aquilo que aconteceu com o burnout é que foi por obrigação, mas ainda bem que aconteceu. Tanta coisa que eu estudei, tanta coisa que eu descobri sobre mim, para perceber quem é que eu quero continuar a ser. Não quer dizer, nós temos algumas tendências naturais. Eu sei que a minha tendência natural é trabalhar demais. Aquilo que eu faço é estabelecer estratégias, ou tenho estratégias, para controlar este meu às vezes esquecimento, de às vezes ter alguma tendência a dizer que sim se me pedirem sessões fora de horas, mas sou muito mais exigente comigo nesse aspecto, porque eu sei que a minha tendência natural é fazer determinadas coisas de determinada maneira, porque eu já sou assim. Não podemos, temos que ter nós a controlar, vamos dizer assim, tem que estar nas nossas mãos. E, e temos que continuar a ser fiéis a quem nós somos. Eu acho, por exemplo, que a minha inteligência emocional melhorou bastante. E acho que é aqui importante, para quem estiver a passar pelo processo, há aqui um ponto muito importante que tem a ver com amor e compaixão. Temos que Muito, olhar para isto com amor. muito, São muito. ensinamentos. Temos que olhar para isto também com compaixão por nós. Não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos. Não vale a pena querer ser perfeito. E vamos ter compaixão. Vamos dar tempo para as coisas acontecerem. Estão a acontecer por alguma razão. Vamos olhar com amor.
Vamos olhar com amor para quem nos tratou mal, porque isso permitiu-me ter agora as conclusões que eu tenho neste momento. Exatamente. Permitiu-me fazer o caminho que eu fiz até agora. Se eu gostei, não gostei. Mas se calhar eu tinha que ter sido daquela maneira, porque senão eu não tinha feito de outra. Senão não sei o que é que seria de mim. Claro. Então é um bocado isto. É o que eu É acho. Agora, verdade. claro, nós só temos esta capacidade de olhar desta forma depois das coisas passarem. Porque se alguém me dissesse isto quando eu estava a viver aquele momento, eu ficava ofendida. Eu estaria ofendida com essa pessoa. Eu iria dizer que, olha, está tolinha. Sim, sim, Portanto, sim, sim. tudo tem o seu momento, são fases e é muito bom. Eu, quando olho para algumas das pessoas que eu acompanhei e as vejo a chegarem a este ponto, até me dá vontade de chorar. Houve algumas situações que me apetecia escrever um livro só com aquilo que aconteceu. E isto é para trazer aqui esperança que as coisas podem parecer muito, muito, muito negras, mas vão passar. Tudo passa. Então vamos tirar daí as aprendizagens, vamos tirar daí as lições. O que Uhum. é que isto me transforma? O que é que me ajuda a transformar-me numa pessoa melhor? O que é que eu aprendi com isto? O que é que eu quero ser depois disto? Porque é isto. Exatamente. São as lições da vida. Sim, sim, olha, aqui citando um bocadinho uma terapeuta minha, se ela me tiver a ouvir, acho que ela vai perceber, que é, hum, esqueci-me da pergunta que eu queria partilhar, mas é baseado no que estavas a dizer. E depois lá está, ainda existe estas nuances de tu teres uma coisa na tua cabeça e de repente Sim, ela. exato. Mas a pergunta é, bem, enfim, não vale a pena, senão vou Daqui a ficar bocadinho já te frustrada. lembras. Daqui a bocadinho vou-me lembrar. Mas é engraçado, é acima de tudo é isto de aprendizagem de nós próprios. E assim, e a vida vai, ao longo da vida, ela vai nos dando muitos sinais de coisas que convém nós corrigirmos e olharmos. Mas nós cismamos em ignorar, em não querer saber, Sim. e obviamente que a teoria é muito bonita, não estamos, nem eu nem tu estamos aqui a dizer que é tudo muito fácil, porque não é, não é de todo. O burnout é exatamente um dos limites da vida a dizer-te, olha, se não aprendes de uma maneira, vais aprender de outra. Se não E depois há aprendes outra pelo coisa, amor, aprendes pela dor. e depois há outra coisa que tu disseste aqui hoje, e já me tinhas dito uma vez quando a gente teve a falar, a primeira vez que falamos, que é, há aqui tendências de comportamento nossas que não vão desaparecer mais. Faz parte da nossa. Não vão desaparecer mais porque elas não surgiram com o burnout. O burnout foi só o mostrar que elas estão lá, não é? Tornar evidenciar. Que é esta nossa tendência de nós gostamos tanto do que fazemos que não somos capazes de parar. E, portanto, o burnout foi uma forma também de nos mostrar de é importante saberes parar. Pá, em vez de trabalhar até às 3 da Sim. manhã, trabalha só até às 5 da tarde e a seguir desliga o computador e vai caminhar. Eu ainda estou nessa luta, mas estou muito melhor, mas estou nessa luta também, porque é esta nossa não capacidade de parar, porque gostamos tanto, mas não somos capazes de parar, porque uma vez mais estamos a tentar provar o quê a quem? É tão simples como isto, é o nós querermos provar qualquer coisa a alguém e é o nós pararmos e não tens que provar nada a ninguém. E depois lá está a pergunta do querermos ser perfeitos. Mas o que é o perfeccionismo? É outra característica transversal às pessoas que atravessam o burnout, que é Sim, o querermos ser perfeitos. Mas o que é o perfeito? Porque nós nunca vamos atingir o perfeito. O perfeito não existe, não exatamente. é? Porque quando a gente Sim. acha que está no, primeiro, nós não sabemos identificar o perfeito. Quando é o suposto perfeito, nós não, ainda dá para melhorar qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa para melhorar, portanto, não existe. E depois, existe algum sítio que diga perfeito é sinónimo disto, tipo cheque, não é? Não existe. Então, é o nós pararmos e percebermos estas coisas todas de a quem é que nós queremos provar o que quer que seja, Sim. que ferida é que nós estamos a não querer dar ouvidos, que sentimentos e que emoções é que nós estamos aqui a reprimir e a não querer ouvir e ver e trabalhar e olhar para elas de frente. São estas perguntas todas sobre o nosso desenvolvimento, sobre nós próprias,
pá, que são respostas que doem, não são nada bonitas de se olhar para elas e de abraçar, mas que nós temos mesmo que olhar para elas, porque senão não vamos chegar a Sim, lado nenhum. Não vamos concordo chegar a lado nenhum. plenamente. Sim, concordo com isso. Aqui Sim. a Alexandra também já foi, entretanto. E obrigada, Alexandra. Ela, não sei se vai ver depois, mas deixo aqui também o agradecimento da participação, Da que é sempre participação. importante nós ouvirmos de outras pessoas e termos aqui outros testemunhos, porque as histórias são todas diferentes. Acabam muitas vezes por chegar às mesmas conclusões, mas os caminhos são muito variados. Então, também deixo isso aqui como nota final. Estejam atentos, Sim, prestem atenção ao que o corpo está a dizer, àquilo que estamos a sentir, às dúvidas que às vezes surgem e nós dizemos, não, isto é normal. Se surge a dúvida mais do que uma vez, temos que parar para perceber que pergunta é aquela que está sempre a aparecer na minha cabeça. Se calhar está-me aqui a querer alertar para alguma coisa. E acho que é exatamente. isso. Acho Exatamente. que é isso. Exatamente. Olha, isto dá para a gente continuar aqui a falar Claro, claro que sim. muito. Foi a única live que eu não pus pontos para falar, porque eu senti, não, isto vai do coração. Não é que as outras não fossem do coração, mas havia alguns pontos que eu queria falar. Neste caso, não porque eu própria passei por isto na pele, portanto eu sabia perfeitamente como é que a conversa foi fluindo e foi fluindo, sem dúvida nenhuma. Acho que tocamos aqui em pontos muito, muito importantes. E, e acima de tudo, independentemente das pessoas estarem aqui a ver ou verem a posteriori, eu espero que isto traga conteúdo de valor às pessoas e que possa ajudar aqui mais Sim, pessoas a perceber que não estão sozinhas. eu Eu espero que estou sim. disponível para falar se alguém sentir, olha, Kátia, precisava falar com alguém, isto é uma coisa muito pessoal, eu estou disponível. Eu também, Tenho a como é certeza que óbvio. a Raquel também. Por isso, epá, mas não se deixem matar por uma coisa que pode mesmo levar-nos a um ponto mesmo de. Infelizmente, felizmente, neste caso, eu e tu conseguimos ter ajuda e recuperar, mas eu acredito que existam casos que atinjam um patamar que pode ser mesmo muito perigoso. Muito, muito perigoso. E é importante não deixar chegar a esse patamar ou parar o mais depressa possível. Obrigada a nós por estarem desse lado. E é Muito. isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Raquel. Acho que já dissemos tudo. Não, Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a quem esteve aqui a ouvir-nos ou quem poderá ouvir-nos depois. Mais uma vez volto a dizer, se conversas informais sobre isto, alguma questão que queiram colocar, eu tenho a certeza que a Cátia está disponível, eu também estou. Eu sei o que é passar por isto e sei que às vezes uma palavra por alguém que passou pela mesma experiência pode ajudar. Não é para tratar nada nem para curar nada, é simplesmente para podermos sentir que alguém entenda aquilo que estamos a passar, porque muitas vezes essa é a dificuldade, é nós sim, acharmos que ninguém me vai entender. Nós entendemos, eu tenho a certeza que aquilo que queiram dizer nós vamos nós entender. Mesmo que seja entendemos. diferente, o caminho é sempre diferente, nós vamos entender. Mesmo que Portanto, não estejam à consigam vontade. verbalizar, nós vamos conseguir perceber o Exatamente, silêncio. Nós vamos conseguir exatamente. perceber o É silêncio mesmo isso. porque é das coisas que mais dói no meio disto tudo. Sim. Portanto, acho que aqui a palavra mesmo de encerramento é escutem-se mais, ouçam mais, olhem mais para os sinais, estejam Sim, mais atentos e perguntem-se: estou mesmo a viver a vida que eu quero viver? Eu estou a ser a pessoa que eu quero ser? Isto é importante nós percebermos. Porque nós todos podemos ter fases complicadas de trabalho e isso não tem mal nenhum. E não é uma fase complicada de trabalho que vai obrigatoriamente levar-me a um burnout. Claro que não. Temos que dar duro muitas vezes, trabalhar mais do que é suposto, mas têm que ser fases. Não podem ser fases de 2 anos ou de um ano inteiro. Portanto, desculpe, o meu telemóvel está sempre aqui a cair. Já está. Agora no final resolveu começar a abanar. Portanto, olhem mais para vocês e percebam se estão a viver como querem viver. E o corpo diz, o corpo vai dizer tudo. exatamente. É só Obrigada, nos Kátia, abrir ao mais uma nosso vez. corpo, tem respostas para tudo, sem dúvida. Obrigada. Vamos agora almoçar, como eu costumo sempre dizer, que é verdade, estamos na hora do almoço. E é Vamos. isso, obrigada. Um beijinho, Obrigada, um beijinho. Até à próxima. até já. Tchau, tchau, beijinho. Até já.